Boa tarde a todas e todos. O meu nome é Marco Aurélio e gostaria de apresentar a pesquisa que venho desenvolvendo sob orientação do professor Flávio. O título da pesquisa é uma referência a como o Império Romano tratava o mar Mediterrâneo, que era visto como uma massa de água sobre a qual eles exerciam domínio total. Essa analogia entre a visão do Império Romano sobre o Mediterrâneo e as ambições dos Estados Unidos sobre o Mar do Caribe se justifica pela influência do trabalho de Alfred Thayer Mahan sobre seu país, como veremos. No final do século XIX, os Estados Unidos apresentavam um descompasso entre as oportunidades internacionais e a sua capacidade de ação. Naquela altura, eles já possuíam a maior economia do mundo, mas o comércio internacional respondia por apenas 10% do seu PIB. Além disso, sua expansão territorial não envolveu a tomada de colônias fora do seu continente. O momento-chave dessa mudança de comportamento foi a Guerra Hispano-Americana, ocorrida entre abril e dezembro de 1898. A historiografia recente sobre esse conflito enfatiza as motivações econômicas que levaram os Estados Unidos a participarem do conflito. Mas, enquanto esses aspectos são analisados com profundidade, os fatores estratégicos recebem pouca atenção. O objetivo da nossa pesquisa é compreender esses interesses estratégicos a partir da obra de Alfred Thayer Mahan, que foi um veterano da Guerra Civil e primeiro presidente do Naval War College. Mahan foi influente sobre importantes políticos, incluindo Theodore Roosevelt, e é considerado como o mais importante estrategista naval de seu tempo. O trabalho tem se desenvolvido a partir de duas linhas de ação. A primeira é a revisão bibliográfica sobre o tema, dividida em dois blocos temáticos, um composto por intérpretes do pensamento mahaniano e outro composto por livros sobre a história dos Estados Unidos. A segunda linha de ação é a análise de fontes com interesse nos conceitos estratégicos mahanianos e nas suas considerações sobre a região do Golfo do México e do Mar do Caribe. Sobre a revisão bibliográfica, o primeiro bloco é composto por intérpretes da concepção estratégica do Mahan. Como a bibliografia sobre esse tema é quase exclusivamente produzida por cientistas políticos e militares, em nossa interpretação, esse fato acaba limitando as análises existentes a dois tipos básicos de abordagens. O primeiro, dominado por cientistas políticos, enfatiza as relações institucionais do Mahan, limitando-se a observar as consequências de seu pensamento para a Marinha Americana, sem maiores preocupações em relacionar sua obra ao seu contexto político. O outro tipo é composto por militares ou pesquisadores vinculados a órgãos de defesa, que se preocupam mais em exaltar as qualidades do Mahan em vez de realizar uma análise crítica. Em comum, os dois tipos de abordagem dão pouco valor à análise sobre o contexto em que Mahan escreveu, o que acaba prejudicando a compreensão sobre os problemas dos Estados Unidos que o autor tentou resolver. O segundo bloco é composto por livros sobre a história dos Estados Unidos publicados em português e no Brasil. O principal motivo desse recorte é o meu interesse em contribuir para a divulgação e discussão da obra do Mahan no Brasil, que é pequena e quase restrita a militares. A análise dessa bibliografia teve como objetivo mapear as explicações sobre as causas da Guerra Hispano-Americana, especialmente sobre os interesses dos Estados Unidos. Como nosso problema historiográfico antecipou, a historiografia não contempla as questões estratégicas. As causas apontadas são de natureza política interna, pressões da opinião pública, e econômicas, que eram interesses de empresários com negócios em Cuba. Apenas o livro da professora Mariana Junqueira cita o almirante Mahan, tratando ele como um defensor do controle do que ela chama de determinados pontos estratégicos, como uma forma de garantir a segurança nacional e possibilitar a navegação até a Ásia. Sobre a análise de fontes, o primeiro e mais importante livro é o The Influence of Sea Power Upon History, que orientou a reestruturação das principais marinhas do mundo e serviu como uma espécie de justificativa para o imperialismo. Ele analisa a atuação de estados europeus, destacadamente o Reino Unido, Países Baixos e França, para argumentar que o poder e a riqueza das nações estariam diretamente relacionados ao comércio marítimo. Por isso,
é essencial possuir colônias e uma poderosa marinha de guerra para a defesa dos interesses nacionais, atuando na proteção do próprio comércio marítimo e ameaçando o de países rivais. No segundo texto, Meehan apresentou uma análise detalhada sobre a conformação geográfica e a influência de potências europeias na região. O valor estratégico das ilhas é pensado a partir de 3 fatores: a posição geográfica, a capacidade de defesa e a existência de recursos naturais ou estocados. Peço que guardem a informação de que o elemento mais importante é a posição geográfica em relação às linhas de comunicação. O artigo The United States Looking Outward é uma análise da conjuntura doméstica e internacional. Ele aponta a acomodação do empresariado americano, viciado em robusto protecionismo tarifário, como causa para o desinteresse dos Estados Unidos na competição internacional por mercados. Também expõe sua descrença na eficácia de tratados diplomáticos sem o amparo das armas e alerta que a cobiça europeia pelo Canal do Panamá aumenta os riscos de guerra. Bom, nossa pesquisa tenta fazer a história dialogar com os estudos estratégicos de forma a superar as limitações que cada uma apresenta isoladamente. Isso significa entender que a concepção estratégica do Meehan foi desenvolvida a partir de problemas concretos de seu tempo, percebidos enquanto ele olhava para o mapa. Isso evidencia a peculiaridade geográfica dos Estados Unidos, cercado por dois oceanos e sem rivais terrestres, o que deixava o país dependente da marinha de guerra tanto para a defesa contra as potências europeias, quanto para a projeção de poder. Começamos a apresentação dos conceitos pelo significado de concentração de forças. Para vencer batalhas decisivas destruindo a esquadra inimiga, é fundamental concentrar os navios de combate para obter algum tipo de superioridade, numérica ou posicional. Isso significa que os navios devem permanecer em uma área especial da região que buscam controlar. A região de interesse é o Golfo do México, retângulo laranja, e o Mar do Caribe, retângulo amarelo. Os pontos focais da região, principais áreas a serem preservadas, são o Istmo do Panamá, marcado pela elipse vermelha, e que era o local da já planejada construção do canal, e a foz do rio Mississippi, que é a elipse azul, que possui um grande porto e dá acesso ao interior dos Estados Unidos. Se uma potência naval dominar aquela região, ela pode invadir os Estados Unidos pelo rio e dividir as forças americanas, como ocorreu na Guerra Civil. É um ponto muito vulnerável, portanto. Esses pontos focais são acessados pelas linhas de comunicações marítimas da região por onde o comércio internacional transita. Elas ligam os pontos focais aos pontos europeus e aos portos de Nova York. Posteriormente, ela ligaria todos estes à Ásia. Essas rotas marítimas sofrem interferências de 4 principais pontos de estrangulamento, ou choke points, indicados pelas setas, e que são passagens marítimas estreitas facilmente interditáveis, e por isso elas têm alto valor estratégico. Considerando o conceito de concentração de forças, os Estados Unidos deveriam controlar uma colônia no ponto central, a partir do qual uma força naval pudesse dominar toda a região através dos pontos de estrangulamento. Meehan concluiu que o ponto estratégico central para o domínio da área se encontra no leste de Cuba, especificamente na Baía de Guantánamo. Isso significa que o interesse sobre Cuba estava presente nos debates estratégicos estadunidenses antes de se cogitar o envolvimento na guerra de independência da ilha. Além disso, destaco que esse debate não levava em consideração os interesses econômicos particulares que a historiografia aponta como causas da participação dos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana. Conhecer esses conceitos estratégicos permite uma compreensão mais profunda sobre a Emenda Platt, o acordo imposto pelos Estados Unidos a Cuba no fim da guerra.
podemos notar que o sentido de seus 8 artigos é impedir que as potências marítimas europeias instalem bases navais na ilha, ao mesmo tempo em que obriga o país a ceder uma base naval para os Estados Unidos. Ou seja, o acordo bilateral mais emblemático da guerra trata diretamente de questões estratégicas, mas não de assuntos econômicos específicos. Concluímos que a participação dos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana está fortemente relacionada a fatores estratégicos. Para afastar ameaças representadas por potências europeias e consolidar seu domínio, os Estados Unidos atuaram para transformar a região do Caribe em um Mare Nostrum para a América. Eu agradeço pela atenção e agora fico à disposição para responder eventuais dúvidas.